Hoje eu vou falar sobre este livrinho aqui, A Namorada Japonesa do Meu Avô. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos neste canal. É este canal? A gente precisa estudar um pouquinho de língua portuguesa. Enfim, vamos lá. Antes de mais nada, se inscrevam neste canal, por favor. Deixem seu like, deixem um comentário, escreve aí se vocês acham que é este canal ou neste canal, o que eu tenho que dizer. Muito obrigada pela sua opinião, muito obrigada por estar aqui. Hoje eu vou falar sobre esse livrinho aqui, A Namorada Japonesa do Meu Avô. Prometi para vocês num outro vídeo que eu iria falar sobre ele. E por que este livro não foi o suficiente para contar para o desafio da Ana, do canal Sonhos de uma Leitora, de livro asiático, de ler Ásia, leituras asiáticas, leituras sobre a Ásia, ou passado na Ásia, ou autores asiáticos, e por que eu acho que não foi o suficiente. Bom, vamos lá, vamos começar dizendo para vocês que esse livro é um livro do Zezinho, que é um menino por volta dos 10 anos, aqui não fala a idade dele. Esse livro foi escrito em 2000, foi pelo menos publicado em 2011, tá? E é o Zezinho, o menininho, e o avô é o avô Jaime. E o Zezinho, é um menino viciado em computador. É o que o avô acha. Então, o avô diz assim: até parece que estás viciado no computador, Zezinho. Volte ele à carga. Tive de parar. Preferia que ele não tivesse razão, mas a verdade é que tinha mesmo muita razão, diz o Zezinho, né? Então o Zezinho para e pensa. Ele tinha razão, ele tem razão, o avô tem razão. Naquele tempo, eu não pensava em outra coisa, senão no computador, nos jogos, no Messenger, entendedores entenderão, no Facebook, e é isso. Então, o menino é viciado no computador. E aí, acontece uma coisa em que o vô fica muito triste e o vô e o menino ensina pro vô. O vô fica triste, fica desanimado, fica dá a impressão de depressivo, e o menino ensina pro vô a utilizar o computador. E aí o vô faz as contas dele de Facebook, de e-mail, e se torna um avô viciado em computador. E aí, numa dessas entradas no Facebook, ele conhece uma namorada japonesa, ele conhece uma mulher japonesa pelo qual ele se apaixona e ele começa a namorar. Sobre a namorada japonesa, a gente tem muito pouco. Tem no finalzinho aqui, ó. O avô contou-me então que ela era dona de uma casa de chá e que fazia pão de ló e escrevia uns poemas chamados haiku. Então nós temos aqui, tem até uma imagem, não, da casa de chá, né, do chá. Então a gente tem algumas tradições, né? O nome dela era Sakura. A gente tem algumas tradições, que algumas referências, né, ao Japão, a flor de cerejeira, a Sakura, a
ao haiku, que são os poemas japoneses, que tem lá a forma deles, né, que tem que ser. Tanto que ele escreve. O avô ela manda para o avô. Como é bom entregar os olhos, a brancura do leque da minha amada. Isso era dos versinhos que estava escrito junto com o pão de ló. E o pão de ló ele foi levado para o Brasil e aí ele ensina, né? Ó, o haiku é um poema japonês muito pequenino. Tem 3 versos com 5 sílabas, 7 e outra vez 5. Então, são 3 versos, um com 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. E já havia poetas japoneses a escreverem haiku desde muito tempo antigo. Então, há muito tempo que existem esses poetas japoneses. E o pão de ló foi levado pelos portugueses para o Japão. E lá se tornou comum, foi incorporado aos costumes deles, a culinária. E aí o avô manda para ela um versinho português, que é muito comum, que está sempre bordado em algum. O avô envia a Sakura umas quadras todas floridas, como esta. Vai, cartinha feliz, voando nas asas de um passarinho. Vai levar ao meu amor este abraço e um beijinho. Que são os versinhos que aqui em Portugal é muito comum e que geralmente está até trocado o B pelo V. Ao invés do beijinho, vai o beijinho. E aí, é só isso sobre a namorada japonesa. Eu acho que o foco é mais no uso da tecnologia e na relação do avô com a criança. E do menino, do Zezinho, com o avô. Então eu achei que era muito pouco sobre o Japão, depois que eu li. Quando eu fiz a minha TBR, quando eu decidi que eu ia ler estes livros, os livros que eu li para este mês de fevereiro, eu achei que era o suficiente. É isso que eu tenho aqui em casa, porque esse livro é um livrinho do João, eu não tinha lido ainda. Então eu achei que era o suficiente, mas, né, achei que foi pouco. Falei, não, tá sendo muito pouco, eu preciso ler mais coisas asiáticas. A Ásia é muito grande, né? Quando eu penso, vocês eu não sei, mas quando eu penso na Ásia, eu pensava Japão, mangá, China, né? Eu li um livro 20 anos atrás que se chama As Boas Mulheres da China, da Xin Han, e na minha cabeça era isso. E aí eu sabia de alguns livros, a Ana deu muitas sugestões no canal dela, e eu fiquei pensando em qual eu leria. Então, para completar essa minha vontade de ler alguma coisa da Ásia. E aí eu fui na biblioteca, porque a verba já tinha sido esgotada, não ia comprar definitivamente. E aí eu encontrei aqui uma tradução que se chama Mulheres da China, da Xin Han. Não sei se é o mesmo, porque eu também encontrei nas livrarias, não tinha na biblioteca, mas nas livrarias eu encontrei As Boas Mulheres da China, com a capa muito parecida com a edição do Brasil. Então não sei, não fui pesquisar, achei que estava bom isso para mim. E aí eu peguei esse daqui, que é O Sol Cai no Tibete. Vocês já viram no vídeo que eu coloquei do... Se não viram, tá aqui o vídeo. Vejam aí. Uma verdadeira história de amor, desencontro, lealdade e sobrevivência nas montanhas do Tibete. Da autora conhecida internacionalmente pelo magnífico relato Mulheres da China, uma extraordinária versão do Tibete, visto pelos olhos de uma mulher chinesa, de uma coragem inesquecível. Uma obra chocante, reveladora e bela. Um relato único de uma mulher e de um país varridos pelo destino. Esta obra, ela
ela fala sobre uma mulher que vai para o Tibete atrás do marido. Em 1958, Xu Wen tinha 26 anos. Ela e o marido Kejun eram então dois jovens estudantes de medicina, alimentados com a esperança e o entusiasmo dos primeiros anos do comunismo chinês. Foi este mesmo idealismo que levou Kejun a alistar-se no exército como médico, apenas alguns meses depois do casamento. Xu Wen recebe a notícia de que o marido morrera em combate no Tibete. Recusa-se a aceitar a tragédia. Também ela se alistou como médica no exército e partiu para o Tibete. Foi assim que Xu Wen chegou a um país que desafia a capacidade de sobrevivência e para o qual não tinha sido preparada. Porque ela vai muito rápido. Ele teve meses de preparo para ir e tal. Agora ela se alistou e foi. Porque ela estava desesperada para encontrar ele. A solidão, a altitude e o vazio eram aterradores. No entanto, a determinação de Xu Wen em encontrar o marido manteve-a viva, mesmo quando se separou do regime e se perdeu nas montanhas do Tibete. Foram precisos muitos anos, 30, de busca solitária e miserável entre uma cultura estranha e hostil para finalmente descobrir a verdade acerca de Kejun. Ela descobre o que acontece com o marido e é muito, muito interessante o desfecho da história. Apesar de que a gente ainda fica com uma vontade de, queria saber mais um pouquinho sobre o que aconteceu com ela depois. Ela retorna à China e tanto que ela relata, então isso não é nem spoiler, porque é o começo da história. Ela procurando a Xinhan para contar a história dela. Então essa história, ela é uma história real e é uma história fascinante. Eu fiquei com muita vontade de ler. Eu peguei esse livro na biblioteca no sábado, 7 horas da noite, 5, 6 horas da tarde, e li um pouco no sábado e no domingo eu li inteiro, tudo que faltava até o final, hipnotizada, assim, aquele livro que eu peguei e fui de uma vez. Porque eu fiquei muito curiosa. Eu acho que histórias reais me dão essa vontade de saber o que acontece, qual que é a saída ali. Eu não sei se também a escrita da autora é muito boa. Quando eu li As Boas Mulheres da China, me marcou muito e tem episódios, tem cenas que eu me lembro até hoje. Mas é bem mais pesado, assim, bem mais triste do que esse aqui. E esse é muito interessante, muito, muito bom. E aí sim eu estou contando para o Ler Ásia, né? Que fui aí de China, Tibete, por ali, e chegamos a uma leitura asiática. A autora chinesa, a mulher que é a Wen. Xu Wen, né? É Wen, o tempo todo eles chamam ela de Wen. Também foi muito interessante a história dela. E aí, quando eu estava lendo, eu fiquei muito interessada em saber um pouco dessa história da China, desse momento. Porque a gente ouvia falar de coisas assim... existe um controle de natalidade, na época que eu era criança, né? Mas eu não sabia muito sobre a China. Acho que até hoje a gente não sabe muito sobre a China e nunca soube, assim, tem que pesquisar muito, estudar muito, né? E aí eu fui pesquisar e nessa época, no começo o que acontece aqui? A China invade o Tibete. E meio que assim, essa parte é minha.
Algo que acho que não acontece no mundo, né? Acho que a gente nunca viu histórias parecidas com essa. Acho que não. Esse território é meu, né? Todo mundo tem que... E aí, para os chineses, eles dizem que os tibetanos são selvagens, coisa que também acho que a gente nunca viu. Acho que não é bem inusitado. Assim. E eles invadem o Tibete, dizem que é deles, colocam as tropas lá, tanto que as tropas se chamam o Exército da Libertação, que está libertando de quem? Se eles eram eles próprios? Enfim. E eles querem se impor, né? E aí eles passam um tempo lá, pelo menos toda a parte da história, que esses 30 anos, a guerra acaba, mas eles continuam, acaba com a China ganhando. Eles continuam território chinês. Nesse momento aqui, né? Depois eu não sei, parei por aí a pesquisa. E aí tanto o exército, as tropas que o marido estava, quanto as tropas que a Xu Wen estava, eles têm reações, eles sofrem as reações. Porque eles iam, os soldados, eles iam achando que assim, a gente só vai ocupar, a gente vai levar tecnologia, levar ciência para esses povos selvagens que não sabem de nada. E eles tinham as próprias ferramentas, eles tinham a forma como eles mesmos se cuidavam, como eles cuidavam dos doentes, e eles tinham a forma de viver deles, cada povo, porque eram vários povos diferentes no Tibete. Existiam os povos nômades, existiam os povos que são fixados, que viviam em tais cidades, em tal localidade. Então, e ela encontra, a Xu Wen, ela encontra essas pessoas, vários povos desses, né? E ela encontra, inclusive, soldados, pessoas que estavam lutando contra aquela invasão chinesa. E para ela, ele estava indo super, né, para resolver o problema, não só para ela, para todos os soldados. Chegava lá, tinha essa tropa hostil querendo brigar com eles. E aí que ela vai entender o que aconteceu, por quê? Por que essas pessoas, né, eles não precisam da gente, a vida deles continua aqui, a vida deles é essa, a vida deles né, os povos nômades, por exemplo, ela conta as passagens deles, eles viviam dessa forma. Tem, no Brasil, o título original é Sky Burial. No Brasil é traduzido como o enterro celestial, se eu não me engano. Então tem um enterro, uma forma de sepultamento específica, que é o que dá o título para a obra e que é uma das partes, que é a parte mais chocante do livro, e interessante também a forma como eles fazem e tal. E é isso é justamente esse ponto que justifica toda a história, que traz a questão do marido, por que o marido sumiu, o que aconteceu com o marido. E então é muito interessante assim, do quanto a sociedade, uma sociedade quer impor os seus costumes e a sua forma de viver para outra. Isso acho que a gente nunca viu na história. Acho que só aqui, China e Tibete, só isso que é o único caso. Né? Acho que não sei. O que vocês acham? Gente, é isso. Esse livro é muito bom. Leiam, indico. E não vão encontrar Como o Sol Cai no Tibete, no Brasil. Aqui em Portugal, sim. Se você quer comprar esse livro, tem um link de afiliados da UC. E eu vou deixar o link aqui para vocês. Aqui em Portugal,
indico muito. É um livro que eu li super rápido, li super bem. Ele não é um livro curto, mas tem que umas 200 páginas. Então, leia rápido. Se você não pode, não tem condições, não vai comprar, procure numa biblioteca mais próxima. Mas no Brasil é o Enterro Celestial. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.